fibras faz com que o trajeto desse alimento seja mais lento através do tubo digestivo e que seja eliminado mais lentamente o quê? A glicose, e a glicemia não chega a um pico muito alto em um intervalo muito curto de tempo. Então, não desencadeia a produção excessiva de insulina. Você não fica com hiperinsulinismo. E o hiperinsulinismo é a primeira porta para quê? Para a diabetes. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, mastigar bem os alimentos. Segundo, mais fibras na dieta. E outro, que é um problema não só daqueles que querem perder peso, mas de todos, mas principalmente afeta aqueles que querem perder peso ou manter o peso, ou que são metabolizadores lentos, é excesso de alimentos cozidos. Tem pessoas que só comem alimentos cozidos. E os alimentos cozidos, nosso corpo não reconhece como sendo nosso. Toda vez que você come arroz, feijão e batata frita e não inclui nada que esteja cru na alimentação, existe uma resposta alérgica no seu sistema. É o que nós chamamos de leucocitose digestiva. Em Loma Linda, eles fizeram uma experiência. A um grupo de pessoas, eles deram alimentos somente cozidos. Verificaram e viram que os leucócitos estavam quadruplicados como se fosse uma reação alérgica. Leucócitos são células de defesa do corpo. Ao segundo grupo, deram alimentos somente crus. Tiraram a amostra de sangue e não verificaram a leucocitose digestiva, essa alergia. E ao terceiro grupo, deram uma mistura de alimentos cozidos com alimentos crus. E o que eles verificaram? Que esses que receberam também a dieta mista não apresentavam o quê? A leucocitose digestiva. Então estavam pensando, o que produz essa leucocitose digestiva? Por que o ser humano tem alergia a alimentos puramente cozidos? Por que será? Porque quando nós fomos criados, nós não fomos criados para comer alimentos cozidos, originalmente. Então, na memória do nosso sistema imunológico, alimentos cozidos não existe. Ele não identifica. Mas você vai pensar, como é que eu posso comer feijão cru? Esses alimentos, antes do dilúvio, eles tinham uma consistência muito mais macia do que hoje. Depois que mudou o clima no ambiente do planeta, Deus já tinha colocado na informação genética, principalmente dos cereais, para que quando mudasse o clima do planeta, eles pudessem perder água para o ambiente, perdendo água para o ambiente, esses alimentos poderiam ser preservados por meses. Há séculos atrás, por exemplo, não se contava com geladeira para preservar alimentos. Se não fosse essa propriedade de os alimentos perderem água para o ambiente, a humanidade estaria em apuro, como eles iam preservar alimentos? Então, com a mudança no clima do planeta, esses alimentos começaram por exemplo, você colhe uma espiga de milho, ela está bem macia, você debulha e coloca no sol. Quando você coloca no sol, o que acontece? O sol faz com que ela perca o quê? Água. E ela endurece. E ela dura, você pode preservar o milho por quanto tempo? Por meses. E assim acontece com trigo, e assim acontece com arroz. Então, na nossa memória imunológica, criada por Deus, alimentos cozidos não faz parte de nós. É como se nós recusássemos. É uma resposta alérgica. Mas nós temos que comer os alimentos cozidos pelas razões pela qual falei para vocês. Agora, o que diz para o nosso corpo se o alimento está cru ou cozido? Uma boa pergunta, não é verdade? Como é que ele sabe? É muito simples. É a presença de enzimas vivas. Quando você coloca um alimento na boca, que sua boca não detecta a presença de enzimas vivas, automaticamente desencadeia-se um processo alérgico, como se aquilo fosse algo estranho ao seu corpo. Quando comemos alimentos cozidos, o que acontece com as enzimas? Elas se desnaturam.
desnaturando, ela perdeu a sua função. Quando a comemos, o corpo não detecta a presença dessas enzimas vivas e desencadeia o processo de reação alérgica. O que eu deveria fazer, então? Evitar comer alimentos cozidos? O que eu deveria fazer? Jamais comer algum alimento cozido se não for acompanhado com alimento o quê? Cru. Para evitar essa famosa leucocitose digestiva. Agora, imagine as pessoas comendo alimentos crus e toda vez que come alimentos crus, seu sistema imunológico entra em ação. O que está acontecendo com o sistema imunológico? Está chegando a exaustão? Somente por comer alimentos cozidos, estamos fazendo com que o nosso sistema imunológico seja a exaustão, porque ele está sempre ativado. E aí nós podemos explicar porque algum sistema imunológico fica louco, começa a ter alergias às coisas mais inusitadas. Estamos mais predispostos a gripes, e é uma constelação de outras enfermidades que é provocada por anticorpos, por bactérias, vírus ou fungos, que supostamente nosso sistema imunológico está preparado para poder enfrentar. Mesmo os cânceres, mesmo os tumores, uma pessoa que tem um sistema imunológico funcionando, ela está imunizada não somente contra enfermidades infecciosas, ela está imunizada contra a presença de tumores. Quando uma pessoa chega a desenvolver um tumor, é porque houve falha em 4 sistemas que nós temos dentro do corpo de defesa para evitar a apresentação de tumores. Por exemplo, nós temos os linfócitos T, por exemplo, que estão em todos os tecidos do corpo. O que eles estão fazendo nos tecidos do corpo? Eles estão verificando que cada célula que se divide, se ela tem um código genético adequado para aquele tecido. É como se fosse o FBI, pedindo a documentação. Se apresenta uma célula com uma modificação no seu código genético, sabe o que o linfócito T faz? Ele coloca uma marca. E aquela é a marca para morrer. Aí vem os macrófagos, ou macrofages, que são os lixeiros do organismo. Os macrófagos, eles eliminam do nosso corpo colesterol. Pessoas que desenvolvem hipercolesterolemia é porque está com falha também no sistema de macrofagos, porque eles devoram. E você, quando olha os macrófagos no microscópio, que comeram muita gordura, eles parecem espumas. Tanto é que em patologia nós chamamos de foam cell, de células em forma de espuma, porque eles estão lotados de colesterol. Então eles ajudam a controlar o nível do colesterol também. Então eles veem aquelas células que estão marcadas, o que eles fazem? Eles devoram e digerem. Então, são vários sistemas que nós temos dentro do corpo para poder nos proteger das enfermidades. Mas ao comermos uma alimentação inadequada, ao comermos alimentos puramente cozidos, nós estamos cansando o nosso sistema imunológico e o que acontece? Os linfócitos T são produzidos por onde? Pelo timo. Os linfócitos B são produzidos, as células B por onde? Pelo bone marrow. Imagine a cada momento sua medula tem que estar produzindo e multiplicando para um inimigo que não existe. E quando se apresenta realmente uma mensagem, um inimigo, o que acontece? Seu sistema imunológico está cansado e aí ficamos predispostos a essa constelação de enfermidades, tanto infecciosas como metabólicas que se apresentam. Então, alimentos crus com alimentos cozidos. Então, no alimentos crus com os alimentos cozidos, mesmo que você coma arroz branco, se você comer uma boa salada, o que acontece? Você vai retrasar o trajeto daquele arroz branco no seu trato digestivo, porque as fibras estão ali e a glicose ela vai sendo liberada mais lentamente à medida que o corpo vai aproveitando. Então, alimentos crus com alimentos cozidos. Evitar a leucocitose digestiva. Agora, outra implicação dos alimentos puramente crus.
Quando comemos alimentos puramente crus e comemos alimentos que chamamos de alimentos muito macios, o primeiro efeito que nós sentimos e que se observou principalmente no século XX, no século em que os alimentos cozidos e industrializados tomaram conta do mercado, sabe qual foi a primeira coisa que se notou? O aparecimento exagerado de alergias e, nos últimos anos, a incidência de leucemia em crianças. E outra coisa, degeneração dos dentes. Por quê? Por que os dentes se degeneram só com alimentos cozidos? Porque a única maneira de nós exercitarmos a gengiva é através de comer alimentos que sejam duros e que possuam fibras. É a única maneira. O que acontece? Hoje nós vemos muitos adolescentes, ou até adultos que comeram durante muito tempo esse tipo de alimento, que tem que colocar o quê? Os braces. Por quê? Porque como comem alimentos que não exigem dos dentes, os dentes ficam ali dançando. Aí chega um momento que ele adquire uma postura que é ideal para a comida que ele está comendo. Por exemplo, por que o chinês tem um dente assim? É ideal para comer arroz com aquele palitinho? Não, isso não é uma piada, estou falando sério. A dentição do indivíduo ela vai se adaptar ao tipo de alimento que ela está ingerindo. Aí tem que colocar os braces para poder fazer a correção. Hoje, por exemplo, grande parte dessa geração nova que está vindo sem espaço para aqueles dentes chamados qual? Os dentes siso. Por quê? Porque não tem espaço. Mas quando Deus projetou lá na sua mesa de projetar, o espaço estava lá. O que vocês fizeram com o espaço? Por que tem que se arrancar e buscar espaço? Simplesmente porque cada um desses dentes tem uma função diferente. Esses dentes, chamados premolares, são dentes de grande tração. Nós chamamos eles de mastigadores de nozes e sementes. Essa geração não mastiga mais nozes e sementes, e o que está acontecendo? Está acontecendo a lei do uso e desuso. Aquilo que você não usa, o que acontece? Vai perdendo a função. E teve uma pessoa que me perguntou, se eu começar a comer semente, será que meu dente volta? Falei assim, não é fácil assim. A Bíblia diz que leva 3 gerações para nós recuperarmos uma função que foi perdida. Se estamos sem a moda do juízo, voltarmos a comer semilhas e sementes, nossos filhos comerem sementes, provavelmente o neto ou bisneto vai ter uma dentição mais saudável. Mas aquilo que se perdeu numa geração, leva 3 ou 4 gerações para que se recupere. Então, comer alimentos que exijam da nossa dentição, porque eles massageiam a gengiva, estimula a circulação. Hoje, por exemplo, um dos problemas que se vê na dentição é que grande parte da população está sofrendo de uma enfermidade hoje que se chama periodontose. Você sabe o que é periodontose? É quando você vai escovar o dente e vê que o dente está sangrando. Às vezes se acumula pus, bolsas de pus na cavidade. Por quê? Porque a alimentação sem fibra, além de ela não exercitar os dentes, ela cria o ambiente ideal para a presença e multiplicação de quê? De bactérias e infecção das gengivas. Então, como eu posso fazer frente a isso? Primeira coisa, eu tenho que limpar. Como é que eu posso limpar as minhas gengivas? Você pode usar, por exemplo, um fio dental, daquele em forma de cinta. Primeiro se escova o dente, comeu se escova o dente. E tem gente que primeiro passa o fio dental, não é verdade? Está errado. Primeiro você escova, porque primeiro tem que sair aquilo que pode sair com a escova. Porque se você coloca o fio dental com o dente sujo, o que é que você está fazendo? Você está metendo mais resíduos para dentro das gengivas.
Então, primeiro você escolhe